Boa noite, boa noite. Muita energia, estou feliz, estou animada. Nós estamos na live de aquecimento, na série de live de aquecimento. Essa é a quarta live. Então, nós estamos na quarta live de aquecimento e hoje nós vamos falar os 5 hábitos que vão te levar ao crescimento profissional. E que hábitos seriam esses? Do que a gente vai falar? Tá curioso? Eu vou contar para você. Mas a gente está hoje nessas lives de aquecimento se preparando para um outro nível da sua profissão. Na live 1, a gente falou os 5 motivos para ser valorizada na profissão. Na live 2, a gente falou de 4 crenças que podem limitar o seu sucesso profissional. Na live 3, a gente falou sobre lotar a agenda. Não significa vitória profissional, e sim uma agenda equilibrada. E hoje a gente vai falar dos 5 hábitos para o crescimento profissional. E a gente está, se você ainda não conhece estratégias para se comunicar com o adolescente, se sente insegura, percebe que é uma população difícil de lidar, que precisa de uma comunicação diferenciada, o seu lugar é aqui, junto comigo, porque para quem está chegando agora, que não me conhece, que nunca me viu, eu sou a Giane, doutora Giane, eu sou médica, eu sou pediatra especialista em adolescente e também sou mãe de 2 adolescentes. E o meu desejo aqui é ajudar terapeutas e psicólogas a atender paciente adolescente com problema emocional, dando 4 encontros para você atuar com segurança. E esses 4 encontros são como se fosse a porta de entrada para a terapia, para que a coisa flua, para que as respostas, os resultados sejam mais eficientes. E quem é que não quer um passo a passo de saber como que é o melhor jeito, a forma, a maneira mais adequada de lidar com o jovem, e existe uma sequência, uma ordem da gente fazer esses 4 atendimentos para que você consiga se vincular, para que desenvolva confiança nesse relacionamento. Então, fica por aqui que a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto. Então, hoje a live, para quem está chegando, são os 5 hábitos que vão te levar ao crescimento profissional. Eu quero contar que eu escrevi essa live ontem à noite, e a internet, não sei se com vocês também, mas a internet não estava muito boa ontem, né? E quando eu fui revisar hoje pela manhã, me dei conta que ela não tinha sido salva. Ai, que tristeza, né? Mas como eu tentei ficar lembrando de tudo que eu tinha escrito, enfim, mas sempre que a gente vai fazer uma coisa pela segunda vez, a gente faz até melhor, não é mesmo? Eu fiquei chateada de ter perdido todo o trabalho de ontem à noite, mas valeu a pena porque a live de hoje ficou melhor ainda. Me deu mais trabalho, mas nós estamos aqui e eu quero te dar esses 5 hábitos que eu fiquei pensando tanto para a gente conversar aqui. E se você não se inscreveu para a aula ainda, vai lá no link da minha bio, se inscreve, deixa lá, é só deixar o e-mail e pronto, mais nada, não precisa fazer mais nada. E você pode ainda escutar a live, as que você não assistiu ainda, que está tudo no ar, para você não ficar perdido, beleza? Então, de 10 a 25 anos, é dessa população que a gente está falando. E eu tenho certeza que você que é psicólogo e terapeuta, atende essa faixa de etária. Se não atende ali com 10, com certeza atende lá com 20, né? E é tão diferente uma fase da outra, e tem sempre uma comunicação diferente para cada fase. A gente divide, né? Não sei se você conhece, a gente divide a adolescência em 3 períodos, né? Por quê? Por causa dessas grandes diferenças para cada fase. Eu costumo dizer que cada ano para o cérebrozinho do adolescente é muita mudança, né? Então, a gente é a fase inicial, ali 10, 11, 12, depois 13, 14, 15, fase intermediária, e 16 em diante, a fase final. E tem gente que fica na adolescência até hoje, né, pessoal? Conta para mim aí se você não conhece alguém que tem os 40 e parece que é um adolescente, né? Mas isso é papo outro dia. Mas vamos falar então dos 5 hábitos que vão te levar ao crescimento profissional. E primeira coisa que a gente precisa saber, o que é um hábito, né? O hábito, porque o que significa hábito? É um comportamento que a gente aprende, e ele pode ser tanto bom quanto ruim.
Só que a gente faz ele de forma automática. O que quer dizer isso? A gente não precisa pensar muito para fazer. A gente liga o automático, o povo diz, né? Por que que acontece isso? Porque a nossa mente, ela precisa ter um espaço, vamos dizer assim, para aprender coisas novas, né? E como que isso acontece? Quando a gente cria o hábito para coisas simples e faz de forma automática, os nossos neurônios, eles são poupados de trabalhar, vamos dizer assim, para atividades simples, como exemplo, lavar a mão, escovar o dente, que a gente já faz no automático, e não precisa mais pensar para executar. E aí, um hábito que tem a ver com a sua profissão, com você atender adolescente, por que que eu estou falando disso, né? Então, hábito é uma coisa que você pratica, você precisa praticar todo dia um pouco para o cérebro aprender, para automatizar, para que ele consiga fazer de forma automática e que você não precise mais pensar para executar. Então, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, porque tem que praticar, treinar. E aí tem muitas pessoas, e lá vamos nós para o hábito 1, que ficam reclamando, ao invés de agradecer e elogiar. Reclamando. Isso. O que é reclamar? É queixar-se. É ficar só reclamando da vida. Eu não sei, mas eu vi um desenho na minha época que ele tinha um bichinho que ele ficava, ó céu, só vida, né? E por que que é ruim a gente ficar, não olhar para essa coisa de só ficar reclamando, né? Porque se você não olha para isso, você não vai mudar. E para mudar, você precisa enxergar que você só reclama, porque a mudança depende somente de você, das suas atitudes, do que você vai fazer para que a reclamação desapareça, né? E aí, uma das coisas que a gente pode fazer é agradecer e elogiar. E por que que é importante agradecer e elogiar? É porque é algo misterioso, faz bem para a vida? Nada não, nada disso. Quando a gente agradece, a gente libera no nosso cérebro, vamos dizer assim, níveis de substâncias chamadas neurotransmissores, uma delas é a dopamina, que é um neurotransmissor responsável por quê? Qual sensação que ele dá no nosso corpo? Uma sensação de bem-estar. Ah, que bom tá aqui, sabe? Aquela sensação boa de bem-estar. É o responsável pelo nosso humor, pelo nosso prazer. Então, quando a gente agradece, a gente libera esses níveis, atua no sistema de recompensa do nosso cérebro. Recompensa, quer dizer, quem é que não gosta de receber uma recompensa? Né? Quem é que não fica satisfeito recebendo uma recompensa? Então, o nosso cérebro libera essa substância que nos dá essa sensação. Então, para que ficar reclamando? Vamos trocar o hábito de reclamar, de queixar-se, para o hábito de agradecer. E o outro é elogiar. Elogiar, que quase a gente não faz, né? E como é difícil as pessoas se elogiarem, até mesmo dentro da casa, da nossa família, a gente não cria esse hábito, né? De dar elogios mesmo, de falar, olhar para a pessoa e falar: olha como você está bonita hoje, olha como você escolheu bem essa roupa. Enfim, estou dando exemplos do dia a dia, mas elogiar, né? Elogiar a pessoa que trabalho bem feito, como você fez bem isso daqui. Então, vamos trocar. Hábito 1 é trocar o reclamar por agradecer e elogiar. Você vai ver que o seu crescimento profissional vai acontecer, porque as pessoas percebem isso, né? Quem está à nossa volta, você contagia as pessoas que estão à sua volta. Se você é aquela pessoa que fica sempre, oh, céu, só vida, ninguém vai ficar perto de você, te garanto, né? Por quê? Porque a gente se contamina com essa energia, assim, de baixo astral, de que não tem nada que vai mudar, né? E o segundo é a mente aberta para o crescimento profissional. Porque se você ficar com a mente bloqueada, achando que não tem meio, não vou conseguir, não vai dar certo, não dá certo para mim, só dá para o outro, o que você deseja para a sua profissão, vai ficar com a mente bloqueada, isso vai te paralisar.
né? Isso são pensamentos que vão ficar ali te puxando para trás, vamos dizer assim, te freando para que você não vá para frente. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aí é possível sim, eu não digo que é fácil a gente mudar para uma mente aberta, começar a ter atitudes, né, de mente aberta e sair fazendo, executando, agindo, mas é possível e começa por você se livrar dos seus bloqueios, né? O terapeuta e o psicólogo que atende paciente adolescente, ele precisa também olhar para as suas questões, para os seus bloqueios. A gente precisa, para cuidar do outro, cuidar de si primeiro, né? A gente não consegue dar o nosso melhor para o outro se a gente não está bem, se a gente não se cuida. Então, mente aberta, para isso que a gente está aqui, para se ajudar a ficar com a mente aberta. E se você pratica o que você aprende, ninguém tira isso de você, né? As minhas filhas reclamam de mim porque elas dizem, você só estuda. Elas me veem muito. E realmente estou numa época de estudar muito, porque imagina, eu não sei, não sabia nada de marketing digital, eu não sabia mexer no Instagram, eu não, eu não sabia qual era a diferença de um perfil para uma página. Enfim, eu aprendi muita coisa nesse último ano, na verdade, desde a pandemia, né? Desde a pandemia, meu cérebro vem aprendendo, porque eu tive que aprender a dar aula pelo computador, né? Interagir com as pessoas pelo computador, aprender uma metodologia diferente que a minha universidade está aplicando, a metodologia ativa, a gente já está indo para o início do terceiro ano, e eu aprendi muita coisa da metodologia, uma metodologia diferente de ensinar e tornar as pessoas a ser, no meu caso, eu dou aula para medicina, né? Então, nossa, muito aprendizado, muito aprendizado. Então, você pode mudar o jogo, você pode agir de forma diferente, ter uma outra visão, e essa outra visão é que eu estou chamando de mente aberta, né? E a gente vira protagonista da nossa história. Quer dizer, você escreve a sua história do jeito que você quiser, mas tem que agir, né? Não vai cair do céu. Não vai assim, vira a página, sem você fazer nada, né? Hábito número 3. Terceiro hábito, então. A gente já falou do hábito 1, falamos do hábito 2, que é a mente bloqueada e passar a ter uma mente aberta. E agora nós vamos para o hábito 3, que é priorizar. Priorizar. Priorizar o quê, doutora Eugênia? O que é o priorizar o quê? Né? A gente sempre tem que priorizar o nosso conhecimento. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a gente seja cada vez melhor no que faz, né? Ser a minha melhor versão a cada dia. E para isso a gente precisa se dedicar, precisa estudar, né? Então, priorizar o conhecimento e investir na sua carreira, né? No seu diferencial, não ser mais um no meio de um monte de profissionais igual, que saiu todo mundo do mesma universidade, da mesma faculdade, mesma no sentido da mesma forma de aprender, né? E, então, você tem que estar antenada para essa prioridade na sua vida. E aí, eu ouvi uma frase uma vez que falava assim: plantar é livre, se você quer plantar, você é que decide, mas a colheita é obrigatória. Então, você decide o que você quer colher, né? O que você vai colher se você não plantar boas sementes, não arar a terra direitinho, não fizer a sua parte, né? E tem uma outra fala que, assim, às vezes as pessoas acham, mas ela é sortuda, né? Vê muita sorte na vida dela, por isso que ela se deu bem. Nada disso, né, pessoal? Não é assim, não. A boa sorte é a soma da oportunidade com a preparação. Então, para você ter uma boa sorte, estar preparado é importante, porque se você não estiver preparado quando a oportunidade chega, ela vai passar na sua frente, é capaz de você nem perceber, quando perceber, ela já foi, e aí não dá para correr atrás se você não se prepara. Se preparar é o caminho para ter uma boa sorte, lembre-se disso, beleza? E aí, nós vamos para o quarto hábito, que é sobre
A gente já está aqui, para quem está chegando, nós estamos falando dos 5 hábitos para seu crescimento profissional, e a gente já falou agora do terceiro hábito, que é priorizar. Priorizar o quê? O seu conhecimento. Conhecimento é poder. Ninguém tira o que a gente aprende, né? O que você aprende nunca mais desaprende. Enfim, nós estamos indo para o quarto hábito, que é comprometimento e consistência. Comprometimento e consistência. E aí, o que é comprometimento? É uma característica de quem é íntegro e que demonstra o seu comprometimento através das suas atitudes, dos seus comportamentos. Estar comprometido é através da atitude, do comportamento, de você ir lá e fazer o que precisa ser feito. E é uma palavra que nos faz agir com motivação, com vigor, né? Você promete cumprir os seus acordos. Então, estar comprometido. E junto à consistência, né? O quarto hábito é o comprometimento e a consistência. A consistência é para você manter a consistência, é importante você saber dizer não na hora que tem que dizer não. E manter o seu planejamento para entregar um produto de excelência, executar algo com, né, final de excelência. Então, é manter consistência, é você saber planejar essa entrega, saber dizer não quando tem que dizer não, né? Chamar responsabilidade para você mesmo, ser responsável pela consequência que vai ter. Se não entregar o produto final de excelência, é porque você não assumiu a responsabilidade, a sua parte de atuar, de ter atitude, de se comportar e se dedicar. Beleza? Esse é o quarto hábito. Vamos para... Então, para reforçar bem, né? Vamos reforçar aqui, ó. O quarto hábito é comprometimento, e você mostra isso através da sua atitude. Manter consistência é você ter responsabilidade, chamar a responsabilidade para você. É você que é responsável pelo seu crescimento profissional. Ninguém vai fazer por você, né? E o quinto hábito? O quinto hábito, estamos chegando no quinto hábito, é aprender com as pessoas com lições práticas, pessoas que conseguiram chegar a resultados que talvez você deseja também, né? Por quê? Por que é importante estar com alguém que sabe o que faz, que já fez, que já conseguiu o resultado? Porque existem muitos pontos cegos. Pontos cegos é uma área, né? Todo mundo sabe aquela área que o motorista às vezes passa e você não consegue ver o que vem atrás porque não está no seu raio de visão, e pode dar muito problema. Então, o que é o ponto cego? Quando a gente está na faculdade, muitas coisas não são ditas para a gente, principalmente as coisas práticas, né? A gente ganha muita teoria, muito estudo, muita leitura, mas como botar isso na prática? Aí isso é outra história, né? E isso a gente aprende ali, no dia a dia, suando. E eu estou aqui para transmitir isso, essas lições práticas, para que você não tenha mais um ponto cego, né? E aprenda os detalhes de como lidar com o adolescente, com o paciente adolescente. Porque você precisa dedicar, se aprimorar no seu conhecimento. E com isso você vai se diferenciar no mercado, né? Não só se diferenciar, como você vai aplicar bons resultados na prática, e isso só tende a crescer. Por quê? Porque está cheio de adolescente com essa pandemia, está cheio de adulto também, mas os adolescentes são nosso futuro. O mundo, a Terra, está na mão dos adolescentes, né? E tem tantos exemplos bonitos, né? A Greta, enfim, tem tantos adolescentes que têm essa força, essa energia. Imagina se ele tiver nessa fase do desenvolvimento equilibrado emocionalmente para poder usar do lado positivo que a adolescência nos traz, né? O nosso cérebro nesse vigor, nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Imagina você poder ajudar esses jovens a não sofrer mais, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Se tem alguém aí que sente,
se identifica com esse meu propósito de ajudar os adolescentes, porque tá tudo, a gente pode assumir o controle de tudo isso, a gente pode botar nas nossas mãos, né? Então compartilha aí com mais 5 psicólogos. Eu quero multiplicar o número de profissionais que se sintam seguros para atender essa população, e essa é a nossa missão, né? É a oportunidade de você ter um conhecimento específico para essa população, não deixar, né, que os adolescentes sofram tanto, né, pessoal? É tão triste ver uma pessoa jovem, deprimida, ansiosa, não conseguindo estudar, não conseguindo dormir. A adolescência é um momento para a gente se divertir, ter alegria, viver em grupo, criar coisas novas, né? E eles não têm essas oportunidades, mas você pode ajudar ele a encontrar saídas para a vida dele, você pode ajudá-lo a refletir oportunidades, porque enquanto a gente está adolescente, quantas pessoas que estão aqui já falaram uma vez, ai, se eu tivesse a maturidade que eu tenho agora, na época que eu tinha tantos anos, lá com 20 anos, quanta besteira eu deixava de fazer, mas era bom, é bom que você faça besteira lá naquela época, né? Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve, é assim que o cérebro registra experiências, vivências. Mas se você tem um terapeuta, se você tem um psicólogo, um adulto, um cérebro adulto que está ali te apoiando, te ajudando a refletir, te ajudando a pensar, você vai fazer menos coisas ruins para a sua vida. Você vai ter escolhas melhores para o seu futuro. E tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? Que eu falo quando eu estou empolgada assim, insistindo que eles gostem de atender adolescente assim como eu, porque um dos desafios é isso, né? Fazer as pessoas entender como é gostoso atender adolescente, desde que você saiba como, porque todo mundo quer fugir, né? Todo mundo quer fugir, mas hoje eu entendo, eu já perdi a crença de que é porque não gostava de adolescente, na verdade é porque não sabe como chegar neles, como fazer eles falar, e etc, etc. Enfim, então esse é o objetivo, ajudar os adolescentes, e nós estamos aqui para isso. Então, nós falamos hoje de 5 hábitos, para quem não estava no começo, o primeiro hábito era um dos, na minha visão, muito importante, porque a gente tende a parar de queixar-se e agradecer, elogiar, a gente libera substância que dá a sensação de bem-estar no nosso cérebro. Segundo hábito, ter uma mente aberta, desbloquear a mente, cuidar dos seus bloqueios, né? Muitas pessoas não atendem adolescente porque tem muitos bloqueios que não resolveu ainda, né? E a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Terceiro hábito, priorizar o conhecimento. Priorizar o conhecimento, porque conhecimento é poder porque te diferencia, você é uma pessoa melhor a cada dia, você cada vez faz melhor as coisas. Quando a gente aprende, não desaprende e não depende das outras pessoas. Quarto hábito, comprometimento que se demonstra através da atitude e consistência. A consistência é assumir a responsabilidade, né? A fazer o que tem que ser feito. E o quinto hábito, aprender com lições práticas. Aprender com quem já chegou aos resultados e sabe fazer. Beleza? Falamos dos 5 hábitos para que psicólogo e terapeuta consiga atender paciente adolescente com qualquer problema emocional, dando os 4 encontros fundamentais para você ter segurança no atendimento dessa população. Então, se você já ouviu os 5 hábitos para você crescer profissionalmente, começa a agir, começa a ter os hábitos, porque o hábito é algo que o cérebro precisa praticar um dia, todo dia, um pouquinho, para que ele fique automatizado. Automatizado significa eu não preciso mais pensar para fazer. Então, sentar a bunda na cadeira para estudar e se dedicar, e depois ir lá, levantar a bunda e atender, fazer relatório, né? Pensar sobre aquele paciente, né? Se organizar, tudo isso depende de você, de você mudar o jogo, de você tomar atitude.
E eu quero falar um pouquinho dos princípios do programa Atendo Adolescente, né? A gente tem, para você entender melhor, já ter uma noção. O primeiro princípio é que não existe um protocolo único para todo adolescente. Não vou chegar aqui e dar uma regrinha, uma receitinha de bolo, faz assim, faz assado, porque cada um é único, cada um é de um jeito, cada um sente de um jeito, os motivos para estar se sentindo no sofrimento é diferente, porque cada um é único, não existe ninguém igual. E aí a gente vê o segundo princípio, que é o foco é o adolescente. É o adolescente que a gente vai olhar. A gente não vai olhar o problema dele, o sintoma dele, a gente não faz diagnóstico psicopatológico, a gente não vai dar nome, porque isso não faz parte desse atendimento. Não é a gente que dá psicodiagnóstico patológico, e sim olhar para a pessoa como um todo, né? Olhar a pessoa por inteiro, como ela é, conhecer a pessoa e tentar não separar o corpo da mente. E aí entra o princípio, o terceiro princípio, que é a gente ter harmonia, equilíbrio no nosso organismo, ter essa balança entre o corpo e a mente. A balança tem que estar equilibrada, não dá para separar a mente do corpo, o corpo da mente. Certo? Que muitas pessoas acham que dá, mas não dá. As coisas estão interconectadas, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas percepções, elas estão totalmente conectadas. E isso não sou eu que estou falando, isso não é minha opinião pessoal, isso é ciência, isso está na literatura, isso já está comprovado na área do conhecimento, beleza? Falei bastante, né, pessoal? Se inscreve no meu canal do YouTube, eu ainda estou com 460 seguidores, não cheguei a 1.000, estou longe de 1.000. Me segue também lá no Facebook, a minha página foi bloqueada, tive que começar do zero em setembro, estou só com 60 seguidores, e eu preciso da sua ajuda para continuar por aqui, porque o computador precisa dessa sua mensagem, beleza, pessoal? O algoritmo. Eu aprendi o que é o algoritmo. Mas vamos lá, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido útil para você, que você possa aproveitar dele. E a gente sempre termina com o mesmo tema, né? Lembra, a mente é como paraquedas. Não funciona se não estiver aberta. Vamos juntas evoluir e abrir a mente? Eu te espero. Beijo!